Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos hoje aqui, nosso podcast, Pod é Nosso. Mais uma semaninha para falar de saúde com uma convidada muito querida. A especialidade dela é uma especialidade um pouco de outro mundo, porque ser médica e pediatra não é para qualquer médico, vamos dizer assim. Eu considero uma das especialidades mais importantes da nossa área. Mas eu preciso ler para vocês o currículo dela, que é assim, eu faço questão, porque é impecável, o currículo da doutora Kelly Oliveira. Muito obrigada. Obrigada a você, é um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês e falar um pouco mais sobre tantos assuntos importantes, né? É verdade, mas vamos lá, ó. Pediatra, pós-graduanda em autismo, alergista, imunologista, consultora internacional de amamentação e sono, formada pela medicina da Unicamp, pediatra pela Universidade de São Paulo, fez residência médica em alergia e imunologia pela Universidade Federal de São Paulo, é especialista em amamentação pela International Breastfeeding Centre. Em Toronto, Canadá, obteve o título em Alergia e Imunologia pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, criadora e autora do blog Pediatra Descomplicada. Esse blog deve ser um sucesso, né? É maravilhoso. Meu Deus, Descomplicada, porque eu acho que quem complica muito também são os pais e os avós, né? Você vai falar um pouquinho disso. Proprietária da clínica Espaço Médico Descomplicado, com um conceito único de cuidar da criança e sua família de uma forma integral. Sua missão é ajudar famílias e se conectarem com seus filhos e promover uma infância feliz, leve e descomplicada. Eu amei. Kelly. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Uma honra. Imagina, esse assunto é um assunto super importante. Porque eu acho que, como eu falei na introdução, é um outro mundo, né? A criança, dependendo da idade, confunde os pais, principalmente de primeira viagem, né? E sono, meu Deus do céu, que coisa, olha, não. Sono de criança é assim uma caixinha de surpresa, né? Sim. Olha, o sono a gente pode começar por aqui, né? Porque o sono realmente é algo que tira até a maneira, assim, a forma de pensar dos pais, né? Porque tira o nosso juízo, né? Se uma pessoa fica sem dormir, é muito, muito difícil. E é o que eu tento trazer e educo, né? Também os pais, a gente traz conteúdo em educação. Mas quando você realmente consegue estruturar uma rotina, né? Então vamos falar de rotina. Muitos pais, eles querem uma fórmula milagrosa. Eles querem assim, como é que eu faço para o bebê dormir a noite inteira? Como é que eu faço para não acordar mais? Só que tem processos e tem coisas que ajudam. E a rotina é fundamental. Eu falo isso muito também no meu curso, né? Que eu tenho um curso de sono, que chama Sono Descomplicado, que é uma rotina estruturada, porém não rígida. Então, uma sequência de coisas e fatores que acontecem ao longo do nosso dia que vão fazer com que o bebê durma melhor. E eu chamo de ritual, método do abraço, que é você... Como que é isso? Na verdade, eu criei uma metodologia de sono, né, de ajudar os pais a conseguirem fazer com que seus filhos durmam melhor. E o abraço é um acróstico, que na verdade o A significa a criança vai acordar, né? Então ela vai ter um momento que ela acorda, tudo. Na hora que ela acorda, ela brinca. Então o brincar, o BR é de brincar. O A é de adormecer, então a criança acorda, ela vai começar a brincar, ela vai ter um movimento de se desenvolver ali, de, né, ter interação. Depois ela vai adormecer, só que os pais precisam perceber esse momento. Né? Então, como que é o sinal de sono, né? O bebê começa a esfregar o olhinho, o bebê começa a ficar mais irritado, ou até mais agitado, uma agitação pré-sono. Isso acontece muito com as minhas filhas, por sinal. E depois, o C, que é um Czinho, na verdade tem um parênteses antes, que é o recomeçar ou começar, porque o bebê, que é pequenininho, ele tem um ciclo mais curto que o nosso. Nós temos um ciclo de 12, 14 horas, né? Acordamos, sei lá, 7 da manhã, vamos dormir 10 da noite, que seja. A criança não, ela tem as pausas que são as sonecas. Então, ela faz todo esse ciclozinho, recomeçar, ela dorme e quando acorda, começa o ciclo de novo, que é o do abraço. Só que tem o O, que foi até um aperfeiçoamento, né, que eu fiz também, que o O é o de observar.
que eu explico basicamente assim, se nós não entendemos o nosso filho, por exemplo, eu não sei se ele tá bem, se ele não tá, se tá doente, se tá num salto de desenvolvimento, que a gente pode falar também depois sobre esse assunto, se ele tá passando por algum momento diferente, às vezes a mudança de escola, mudança de casa, mudança de rotina, tá doente, dente nascendo, aí eu não vou conseguir atender a expectativa. Então o bebê tá acordando muito, mas eu tô olhando, eu tô observando o meu filho. E aí você sabe por que tá acontecendo aqueles despertares. Então por isso que eu coloquei isso nessa metodologia. Mas tem uma idade para isso? Olha, não tem. Eu falo que é legal porque você pode usar desde bebezinho, recém-nascido, porque você vai observar que eles têm um ciclo mais polifásico. O polifásico é que ele não diferencia o dia da noite, né, um recém-nascido. Então, por isso que as mães, às vezes, falam assim, ele fica acordado a noite inteira na balada e de dia quer dormir. Porque não diferencia, não tem ainda o estabelecimento do ritmo circadiano, como nós temos. Aí você expõe a luz natural durante o dia, à noite, deixa o bebezinho mais calminho, né, e as luzes apagam, aquele movimento da casa de ficar mais silêncio, e ele vai entendendo que à noite é hora de dormir, durante o dia é hora de ficar acordado. Mas isso demora algumas semaninhas. Mas uma pergunta que não quer calar, até como mãe. Vamos lá. Você, quando o seu bebê está dormindo durante o dia, você acorda ele para poder ele entender que é dia ou você deixa ele dormir? Ótima pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Olha, a verdade é que é importante a criança ou o bebê ter horário para acordar. Porque o horário que a criança acorda, e gente, isso aqui é uma chave, hein? O horário que a criança acorda vai reger todo o resto do dia. Tá. Por quê? Porque se ele acordar às 7 da manhã, eu entendo que mais ou menos um ciclo de 12 horas, ele vai dormir mais ou menos, tá? Por volta das 7 da noite. É lógico que as sonecas do dia vão influenciar, mas não adianta você pegar uma criança que tá acordando 10 horas da manhã, 10, 11, às vezes acontece, tá? Eu pego muito no consultório, por mais que eu tente arrumar isso. Às vezes tem pai que fala, nossa, mas ele acorda 10 horas. E tá dormindo tarde. Então você precisa ajustar o fuso horário dele, porque é literalmente um fuso horário atrasado, para ele conseguir acordar mais cedo e dormir mais cedo. Dormir mais cedo. Isso é importante. No geral. No geral. Mas no caso, vamos supor que o bebê, quando está se amamentando, quando está na fase de amamentação, o bebê amamenta, né, se alimenta lá, dorme, acorda, amamenta, dorme. Você fala na madrugada ou durante o dia? Durante o dia, durante a noite. Eu vou falar a minha experiência, gente, que a minha experiência foi essa. Eu parecia uma vaquinha. Porque a mãe, né, dá a mamar, põe pra dormir. Aí você vai fazer suas coisas. Depois tem horário. E o meu filho... Eu tive um pediatra, não sei se você conhece ele, Dr. Jaime Muraovski. Ai, conheço. Conhece? Maravilhoso. Ele é top, né? Querido, querido demais. Ele foi pediatra lá da Unifesp. Da Unifesp, eu encontrei com ele no Einstein um dia. Ele é do Einstein, exatamente. E ele foi pediatra dos meus filhos. Ai, querido. Então ele falava assim, Renata, você tá pros seus filhos. Para com isso. Ai, quero trocar de roupa. Troca, vai ser o trabalho de trocar, de sujar, de ter que tirar, de ter que colocar. Então, assim, você tá exclusivo. Ele não admitia exclusividade, se tivesse, óbvio, eu tive, né, esse privilégio de só amamentar 6 meses. Nada de água, doutor Jaime, nada de água. Nada de chazinho, nada de chazinho. Então, a gente fica à mercê do filho, né? E aí, nessa fase de amamentação, como é que a gente faz? A gente força a criança a acordar, sendo que ela acabou de mamar e existe o estímulo, né, na hora de mamar e tudo mais. Como é que é isso? A gente tem que deixar ela dormir mesmo, né? Quando a criança está em aleitamento materno exclusivo, é um cenário um pouco diferente, mas eu te garanto que dá para você colocar uma rotininha. Não é nada forçado, sabe? Mas quando a gente fala de amamentação em livre demanda, a impressão que dá é que, assim, chorou da peito. Abriu a boca da peito, fez um peito, tá com sono peito, tá com dor peito. E assim, você pode sim fazer isso, se você quer. Eu não acho que é um problema, sabe? Mas a livre demanda não é isso. Às vezes a gente confunde. E isso, eu gosto de trazer isso porque, assim, às vezes vira uma escravidão pra mãe. E não pode virar uma escravidão, porque tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. E se você faz a mãe esticar, eu acho que sim, tem esse período que é uma dedicação maior
com certeza. Mas se você estressa a mãe a um ponto que ela perde a vontade, o amor, até o amor próprio, ela vai querer desistir. E ela vai sair dessa muito fácil. Ou vai para uma depressão perinatal, que eu já vi muito, né? Privação de sono, peito, né? Ou ela se esquece, autocuidado, às vezes dá problema, enfim, no casamento, conjugal. Então eu acho importante esse equilíbrio, sabe? O bebê é importante, mas a mãe é importante. E ela não pode se esquecer. Não pode. Mas aí como que faz se o bebê Como? mama, dorme, acorda e chora? A mãe vai achar que é pra mamar? Se não tá sujo, se não tá nada, é pra mamar. Eu acho que assim, aí vai o ó, né? O ó do lado médico. Mas assim, tá. é você observar. Porque às vezes o bebê tá num salto que realmente vai ficar mais choroso, mais carente, quer mais peito. E vai exigir mais mesmo da mulher. Mas ela também entender que existem outras formas de consolo, de atenção, que não seja só o peito. Quando o bebezinho é muito pequeno, lógico que vai ter esse momento de fome. E a amamentação, em livre demanda, é oferecer o peito todas as vezes que o bebê der sinais de fome. Agora, as outras vezes... Quais são os sinais de fome, Kelly? Bom ponto. Eu vou te dizer assim, mãe recém-nascida, e eu tô falando da mãe, tá? Não tô falando do bebê. Mãe recém-nascida, a maior dificuldade é identificar isso. Poxa, o que é sinal de fome? O que é sinal de sono? Gente, o bebê chorou, pus o peito na boca. Porque é isso que a gente sabe fazer. Principalmente o primeiro filho. A gente mal sabe o nosso nome quando o bebê nasce. Verdade. É uma loucura. Então, é você realmente ir destrinchando, e às vezes até por eliminação. Poxa, acabei de dar peito. Certo? Acabei de dar peito, eu sei que a amamentação tá fluindo, né? Então, fui lá no pediatra, tive a orientação da amamentação, tá tudo bem, tá ganhando peso, né? Não tá com problema, que às vezes tá com problema de amamentação, não tá ganhando peso, a gente não tem essa certeza, sabe? Mas tá bom, mamou, tá ok. Acabou de acordar da sonequinha, mamou. Ficou chorando? Não é sono e não é fome. Aí você vai, poxa, é fralda suja? É algum tipo de dor? Tá com cólica? Será que é tédio? Gente, criança chora de tédio. Jura? É meio doido, mas assim, principalmente quando a criança é um pouquinho maior, ela tá deitada, gente, ela não quer ficar só deitada. Ela quer, tipo, olhar o mundo. Aí ela fica... Aí você levanta... Sabe aquela coisa? A mãe tá sentada com o bebê no colo, o bebê tá chorando. A mãe fica de pé, o bebê para. Agora, me fala se isso não é tédio. Entendeu? Então, é por aí, sabe? Então, a gente realmente sabe ter esse olhar. E eu gosto muito de empoderar as mães, de trazer esse conhecimento, porque ele liberta. E a mãe também vai ficar mais leve, sabe? Vai conseguir desvendar o seu bebê. E ao mesmo tempo eu trago isso, porque assim, eu não sou a dona da informação. Eu quero que ela seja a dona. Eu quero que ela aplique isso para a maternidade dela e para o filho dela, que é o único. Então tem bebê, gente, a Sara, vou dar um exemplo da minha filha. A minha primeira filha era uma chorona, era cola, ela queria mais. A Sara, gente, comia, dormia. Às vezes não tinha nem noção de ter recém-nascido em casa. Ela era muito, mas muito tranquila. Agora ela não é tanto, tá? Mas assim, quando nasceu era assim. Só que eu vou falar isso para uma mãe que tem um bebê super exigente, um bebê que chora mais, que quer mais colo. Não é culpa da mãe. Tem bebês e bebês, e os bebês têm personalidade. E assim como nós temos, né? Eles vão crescer já desde pititico. Do berço ali, com aquela personalidade. Acho que você pode dizer isso, né? Você não teve essas diferenças? Eu tenho 2 meninos e totalmente diferentes. Então. Tanto o fenótipo quanto o genótipo. Porque assim, o que acontece? Ele, por fora, não parece o ser irmão. As características. Que engraçado, E o né? jeito também não parece ser irmão. Porque um era agitado, o outro era calminho. Dormia 8 da noite e acordava 8 da manhã. Bebezinho, recém-nascido. Maravilhoso. Maternidade. Mas meu primeiro me deu trauma, porque ele era de 3 em 3 horas mesmo. Parecia que leu a cartilha do Dr. Jaime. O Dr. Jaime falava assim, Renato, 3 em 3 horas. Pois era um relógio, Kelly, esse menino. Mas era assim, de noite e de manhã. De 3 e como em 3 que ele é horas. hoje? Ele é mais assim? Continua agitado, mas assim, meus filhos são super fortes. Super saudáveis, graças a Deus. Então, assim, valeu tudo que eu fiz, né? De amamentar exclusivo, de saber o horário do soninho, Sim. de estar com eles ali, de me dedicar mesmo. Valeu sim. Mas existem essas diferenças mesmo de personalidade das crianças, Com né? certeza. E quando você falou de especialização em amamentação, é isso? Uhum. E sono. Sim.
Por que por que você escolheu essa especialização assim, de amamentação? Olha, quando eu comecei o consultório, né, isso já vai fazer 10 anos, eu não sabia nada de puericultura, sabe? A gente, óbvio, eu fiz uma excelente faculdade e tudo, mas a gente aprende muita emergência, né? Muito voltado para doença. Verdade. E aí, eu me deparei com mães que não sabiam como amamentar seus filhos, com dificuldades e com dificuldades de sono, principalmente essas duas coisas. E eu falei, nossa, eu preciso aprender isso aqui. E eu via que na pós-graduação, residências, enfim, cursos aqui no Brasil não tinha. Na época não tinha quase, assim, absolutamente nada, era muito pouco. Hoje ainda tem mais coisas. Eu sei que hoje tem alguns cursos, pós-graduações nessa área, mas na época não tinha nada. E eu falei assim, eu quero me especializar nessa área, eu me apaixonei pela amamentação, assim, realmente ajudar. Tanto que hoje eu também tenho um curso, uma formação que que forma outros profissionais em amamentação. E aí eu fui lá para o Canadá aprender. E, enfim, hoje eu vejo casos muito complexos, muito difíceis no consultório. Às vezes passa por outros profissionais já. Passei com segundos pediatras, consultora, e aí chega lá para mim a bucha, né? Mas eu gosto. E eu acho que, infelizmente, hoje, menos do que na época, tinha pouquíssimos profissionais que sabem. Né? E isso não é só daqui do Brasil. É porque eu tenho pacientes de fora do país, telemedicina, né, ampliou muito isso, mas que são as mesmas questões. O bebê estava nos Estados Unidos, a mesma coisa. Mandaram dar fórmula assim, assim, assado. Porque estava com candidíase no peito e aí não trataram direito. Então, é impressionante como a amamentação, as questões são universais. E os problemas são os mesmos. Que coisa, independente da raça, né? Isso, e até nível socioeconômico, país. Eu vejo que, assim, são as mesmas questões e como é importante, assim, como você é nutróloga, você sabe, né, o quanto que o leite materno, ele é um líquido que vale ouro, assim. Você tá prevenindo doenças, você tá trazendo saúde para essa criança para uma vida inteira, né? Então, com certeza. Diminuição de doenças como pressão alta, diabetes, obesidade na vida adulta, menos doenças infecciosas na infância. Deveria ter mais informação sobre a importância da amamentação, né? Sim. Porque a gente sabe que a gente, quando é mãe, que tem um vínculo, né? Óbvio, né? O filho, a gente tem essa consciência. Eu adorei esse momento de amamentar. Que bom, mágico. É gostoso. Dos dois, demais. Assim, mágico. Eu curti muito mesmo. Mas não existe só essa importância, né, do vínculo mãe e filho. Existe tudo isso que você falou, né? Uma prevenção de muitas doenças futuras, né? Sim. Até economicamente falando, para o país é bom, né? A gente fala de um aumento de 3 pontos no QI, alguns estudos mostram, tem estudos do Lancet muito bons que falam de aumento de 3 pontos QI, fala que para cada, isso é uma estatística real mesmo, para cada $1 investido em amamentação, você tem um retorno de $7 na vida adulta. É mesmo. Então, assim, eu falo que, poxa, se você quer instituir uma política pública para um país, investe em amamentação. Que bacana, você vai ter retorno financeiro. Olha, que bacana. E me fala uma coisa, esse negócio de guardar leite. A mulher vai lá, armazena o leite porque precisa trabalhar. Perde propriedade, isso diminui tudo isso que a gente sabe que o leite tem, dessas importâncias todas, vitaminas e tal. Isso acontece? Ou o leite é como se estivesse realmente ali na hora? Olha, intocável não fica, né? Porque assim, o leite tem substâncias vivas, então ele tem células, tem leucócitos, fagócitos, e tem alguns fatores imunológicos que você acaba perdendo um pouco. Mas ainda assim é um líquido muito bom. Então, assim, ainda assim, o leite congelado, armazenado, ele é superior a uma fórmula. Né? Sem dúvida. Tem probiótico, pré-biótico, tem fatores imunológicos, milhares, né? São mais de quase... Enfim, milhares de substâncias ali que ainda nem estão documentadas. Mas... existe até aquele dilema, né? De quanto tempo pode armazenar. Tem guidelines... de fora do país, né, americanos, que fala até 6 meses. O guideline aqui, 15 dias para doação, né, de leite humano, que é o do Fiocruz, que tem aquela coisinha de... Tem que ser um pouquinho mais... Banco de leite mesmo. De banco de leite, porque tem que ter uma segurança, claro, né, biossegurança. Higiene, né? Exato. Mas aí você pode, assim...
não estou dizendo aqui, mas você pode flexibilizar no consultório. O que significa? Você sabe como é a condição daquele paciente, como que é o cuidado de armazenamento, e você orienta, olha, existe esse guideline brasileiro, existe esse guideline americano. Né? Mas o que acontece não é que o leite estraga depois de tanto tempo, né? Óbvio que tem que armazenar numa temperatura bem mais baixa, freezer, mas ele vai perdendo propriedade, de fato. Vai perdendo um pouquinho de gordura, um pouquinho dos fatores imunológicos. Mas ainda é melhor que uma fórmula. Ainda assim, com certeza. Mas então por que o pediatra, no caso, quando o bebê... ela vem, eu tô só questionando aqui, né? Por que o pediatra manda dar fórmula? Exato. Por que o pediatra manda dar fórmula? Ai, porque existe muita pouca informação. E assim, os pediatras em si, eles não sabem a amamentação. Infelizmente, pouquíssimos. Por exemplo, o Dr. Jaime, que foi seu pediatra, eu encontrei com ele no Einstein e a gente começou a conversar sobre leite materno. E ele é apaixonado, né? Ele fez parte de uma comissão lá em Santos, enfim, começando a contar sobre isso. E eu falei, nossa, que legal, né? E assim, ele é um pediatra, né, vamos dizer assim, mais idade, né? Um dos poucos que eu falo que levantava a bandeira desde aquela época. Mas é uma minoria, assim, ínfima. A maioria esmagadora dos pediatras vão ter a fórmula como a resolução dos problemas. Para baixa produção, para o bebê que chora muito, que a mãe tá falando que quer dormir, e aí ela vai falar, o seu leite é fraco, não dá, não tá sustentando, tem que ganhar peso, fórmula. Só que é um negócio que realmente a longo prazo não vai adiantar. E é óbvio que existem situações que há sim uma baixa produção de leite, que há uma hipogalactia. Claro. Mas não é também a grande maioria que a gente vê, que acaba sendo uma negligência mesmo, né? Então, mas aí por que ele não pega assim, ó, o seu receituário e escreve assim, banco de leite, pá. Por que põe fórmula, sabe? É isso que eu não entendo. Já que você tem isso, tem essa ferramenta... Acho que acaba sendo um atestado de incapacidade, né? Mas, assim, não deveria. Eu acho que, poxa, a gente tem tanta consultora de amamentação, tem banco de leite. Exato. Tem muita gente que dá pra estimular. Mas, assim, tá abrindo a mente. Mas ainda assim tem muito pediatra que... Porque, vamos comparar... Vamos comparar um pouquinho com cesárea, indicação de cesárea e parto normal. Tem muitos colegas que querem cesárea, sendo que a mulher tem todas as condições possíveis para ter parto normal. Sim. Então, eu acho que é aquela coisa, a facilidade. É facilidade. Né? Então, né, não ter consciência de que realmente vai ser o melhor para aquela mãe, para aquele bebê, né? E fora o vínculo, né, que você tem, né, de dar aquele mamar, gente, é muito bom. Não, é uma pena, né? Mas eu falo que a gente tem que mudar e por isso que eu tô aqui, né? Pra gente mudar esse cenário. É verdade. E o sono, você também é especialista, como você falou, tem todos os seus protocolos do sono, né? Um sono saudável para uma criança, vamos colocar um bebê assim de até 1 aninho de idade, quantas horas por dia o bebê precisa dormir para poder ele se recuperar ou para ser saudável? Olha, assim, é uma coisa variável, né? É óbvio que existe uma média. Então, por exemplo, existe um guideline que vai falar a média de sono para idade. E aí é por idade mesmo. Recém-nascido é 17, 18 horas. E é bastante. Bastante. Depois cai um pouquinho de 12 a 15 e depois fica mais ou menos próximo de 12 horas até 1 ano. Só que tem bebê que é um dormidor curto, que precisa de menos horas, e tem bebês que são dormidores longos, que isso tá na genética. Então eu lembro até hoje de um cenário de uma mãe, que ela veio pro consultório enlouquecida, porque a filha dela dormia 9 horas. E ela tinha uns 6 meses, 8, enfim, agora eu não lembro, acho que já tinha começado a introdução. Enlouquecida porque era muito pra ela? Não, era pouco, ela ficava assim, assustada porque a filha dela não dormia. Ela dormia muito pouco, em horas, né? Então, no total, acho que dava 9... em horas. Pode ser em horas dava 9, 10 horas em 24. E eu falava, é impossível que a minha filha não dorme tanto, não sei o quê. Aí eu fiz algumas perguntas pra ela, conversando. Falei, olha, que horas que ela acorda? Tal hora, sei lá, acordava às 6 horas, ia dormir às 10, bem, e tirava uma soneca durante o dia. E eu falava assim, ela fica bem durante o dia? Ela parece irritada? Parece cansada? Ela tá se desenvolvendo? Tá. Ela tá comendo bem? Todas as perguntas era tipo, check. Sim, 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 sim. Eu virei pra mãe e falei, olha, sua filha é normal. A única coisa é que ela precisa de menos horas de sono. Ela olhou assim, com o olho desse tamanho pra mim. Eu falei assim, como se alguém tivesse assim, tirado um peso das costas dela. Porque era como se ela tinha que ser obrigada a fazer a filha dela dormir mais horas. Porque
pelo protocolo lá, ela tinha que dormir mais horas. Obviamente, isso não daria para eu ensinar num curso, né? Claro. Mas dá para você ensinar a mãe a observar o bebê, né? Então, o que ela não entendeu? Que o bebê dela não precisava de tantas horas. E que tava tudo bem. Só que todo mundo enche o saco, né? Todo mundo, assim, falava, ai, por que tem que dormir, né? Até, às vezes, esses cursos que orientam, 12 horas tem que ser assim. E ela ficava assim, cara, não tem que ser assim. E eu falei, olha, não tem que ser assim, tá tudo bem. E aí ela ficou tranquila, e aí deu tudo certo. É a história também, vamos Mas supor. isso é exceção, tá? Exceção, né? É a mesma história de comer. Às vezes você institui um horário, rotina, claro, tem que ter, é importante, tudo mais. Mas e se a criança não quiser comer? Você vai fazer o quê? Você vai ficar forçando a criança a comer? Porque hoje já não é mais assim, né? Hoje, claro, você vai dar todos os artifícios para a criança comer. Sim. Não vai ficar na frente da TV, vai expor os alimentos, vai colocar ali, né, para que ela realmente tenha o desejo de comer. Mas se ela não quiser comer, como faz? Não come, porque a criança tá bem, não é difícil. Assim? É assim, a alimentação é um cenário mais complexo, não tão mais complexo que o sono, mas é uma coisa que também eu gosto muito, e não sei se você já ouviu falar de BLW. Não. Que é uma coisa... recente? Né? Recente, assim, nos últimos 7, 8 anos, que é o Baby-Led Weaning. É só uma sigla para dizer o bebê guia a alimentação. Porque eu sempre fui aquela pediatra que não acreditava em papinha. Sei que parece meio louco isso, mas as pessoas falam assim, você vai ser pediatra pra ensinar papinha para os pais. Isso me dá uma revolta interna, porque assim, como que você minimiza a profissão de um pediatra a, tipo, ensinar papinha pro filho? Primeiro que eu acho isso um absurdo, né? Mas era um pouco de um motivo de piada até dos próprios outros meus colegas médicos. E aí eu falava assim, gente, não faz sentido, por que tem que ser papinha? Então eu questionei, e aí eu fui atrás do que tinha, assim, na época, né, quando 2014. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei essa questão do BLW, que era você oferecer pedaços pro bebê, ele já tendo os sinais de prontidão, que é o bebê sentando firme sem apoio, ele levando os alimentos na boca, ele tendo interesse pela comida. Então, na minha primeira filha, e eu também estudando e ensinei isso muito no consultório, né, na época, e até hoje também, que é o bebê comendo sozinho, né, ele se autoalimentando, desde que você ofereça os alimentos de forma segura e no formato adequado e que a criança já tenha os sinais de prontidão para isso. Mas assim, pode ser amassadinho também. É que hoje os guidelines falam, não pode mais bater, peneirar, porque isso tira a textura, o sabor dos alimentos, né? A criança come tudo como se fosse uma coisa só, um único gosto. Então eu fui aprendendo isso ao longo da minha caminhada na pediatria. Eu falo que até fui uma das pioneiras do BLW no Brasil. Mas você é muito nova, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Nossa, você é muito nova. Você se formou com quantos anos? 24. Ah, você se formou bem nova. É que eu fui direto da faculdade, da escola para a faculdade. Ah, da faculdade para residência. Foi tudo rapidinho. Você é rapidinha. Mas, enfim, e eu comecei o consultório assim que eu terminei a pediatria. Então, foi uma coisa que eu comecei muito cedo, né? É verdade. Então, eu questionava, difícil, eu né? falo que eu questionei o sistema, até um ponto que, por exemplo, o guideline último da Sociedade Brasileira de Pediatria incluiu o BLW. Olha. Como uma alternativa, como uma forma de alimentar a criança, não que seja a última. Hoje eu entendo que não precisa ser só o BLW. Mas voltando, né, ali, hoje o que a alimentação tem? A seletividade, então a criança pode ter um transtorno de processamento sensorial desde cedo. O que é isso? A criança não tolera a textura, aquela coisa na boca incomoda. Então, você identificando isso logo cedo, a criança, se ela tem isso, é uma prevenção para a seletividade, porque você começa a trabalhar questões de textura. Então, a criança é uma criança que você vai perguntar para a mãe, não leva nada na boca, nem brinquedo, nem objeto. E teve situações lá no consultório que aconteceu isso. Tem criança que não tolera areia, grama. Então, sabe aquela criança que você põe na areia, ela parece que tá né? Dá aflição, até arrepia. A criança não gosta. Então, você começa a entender, poxa, a criança só vai levar a boca o que ela confia muito. Né? É o último lugar. Imagina. Então, se a criança não tolera areia, grama, não consegue tocar no alimento, como é que ela vai levar na boca? Então, primeiro você trabalha fora da boca para depois trabalhar na boca. Ah, que interessante. E isso acaba levando uma seletividade, às vezes acaba levando uma insuficiência nutricional, uma deficiência nutricional, né? Que é muito comum, principalmente anemia.
Anemia. É verdade, anemia é bastante comum. Muito, muito. Mais de 50% às vezes chega na população. A gente já começa com ferro, né? A suplementação e tudo, mas eu vejo que mesmo a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu vejo que ainda às vezes é insuficiente a suplementação que eles indicam, né? Uhum. E aí tem que ser uma coisa bem individualizada, tudo. Mas a anemia gera uma fome oculta, a criança não tem apetite, não come, vai ter mais anemia que vai piorar o apetite da criança, então vira um ciclo. Então quando você está deparando com uma criança que não come, você tem que olhar tudo. Você tem que olhar, poxa, será que ela tem um problema com textura? Será que ela está pronta neurologicamente? Será que ela está tendo a oportunidade, os pais estão dando a oportunidade dela comer? Será que ela está com uma carência nutricional? Aí tudo isso tem que estar na sua cabeça para desvendar o quebra-cabeça. Desvendar. Porque você tá 10 anos no consultório. Sim. Então você pegou uma fase diferente do que nós estamos hoje. Você pegou crianças de uma criação diferente. É verdade. Né? De uma evolução diferente. A parte de tablets, de acesso. Demais. Pandemia, crianças de pandemia, crianças que não saíram durante 2 anos de casa. Então você pegou várias fases. Sim. Né? E dentro de todas essas fases, o que você viu de diferente? O que mudou em relação a sono e amamentação? Mudou alguma coisa das crianças, né? Tô falando em relação às crianças. Olha, eu acho que sim. Tem alguns perfis, né? Então, eu vejo assim que tem pais que estão mais informados, né? Ao mesmo tempo que existe muita informação na internet, é uma confusão, né? Porque, poxa, onde que eu tenho que confiar? Qual a informação que é importante ali, qual que não é? Então, esse filtro é mais difícil. Mas é bom porque a informação tá ali, tá acessível. Tem pais mais interessados, então eu vejo que tem pais mais interessados na saúde mesmo. Uhum. Querem uma saúde saudável, buscam uma saúde mais, né? Uma saúde para os filhos, uma criação para os filhos mais saudável. E, ao mesmo tempo, essa questão das telas, por exemplo, essa dificuldade de conciliar o agora, o imediatismo, né? Os pais querem tudo na hora, uma resolução rápida, e não tem muitas vezes, né? Ou uma resolução que talvez não vai depender deles, né? E no geral depende, né? Os pais, eles precisam ser intencionais na criação, e eles precisam estar ali, presentes. E é o que eu falo mais, que os pais estejam presentes de verdade na vida dos seus filhos. Larga o celular, você primeiro, né? Os pais primeiro, depois tira o celular dos filhos. Porque isso tá fazendo mal. Né? Você está refletindo? Você está Assim. sentindo? Acho que vou reformular minha pergunta. Está refletindo essas mudanças todas de acesso a tudo digital? A informação e a tela, né? Está refletindo na alimentação e no sono das crianças? Absurdamente. Assim, existem, não só eu, né, eu, pediatra, dizendo, mas assim, estudos até recentes mostram que as telas, elas têm o poder de viciar, né? Elas têm o vício da tela, daquela coisa de aparecer, do imediatismo. Então a criança, ela não tem mais tempo de ócio criativo. Nós não temos, mas assim, imagina, a gente não tem paciência para esperar 5 minutos. A criança, um vídeo de 15 segundos. A criança assiste um vídeo de 15 segundos, ela já fica com o dedinho para passar. Ela não quer esperar. Que coisa. Agora, primeiro, quem que tá dando os vídeos, né? Os pais. Então, o que precisa mudar? Os pais precisam tirar. Mas, de fato, tem um vício neurológico, né? Porque a dopamina, que é um dos hormônios que faz de mecanismo de compensação cerebral, ela vicia a gente nisso. Então, a rede social, por exemplo, tem esse poder de viciar a gente em dopamina, porque você faz assim, o negocinho pensa e aparece um negócio novo, né? Por exemplo, Instagram, YouTube, sempre aparece um vídeo novo ali, né? E a criança também, ela passa o dedinho, olha outro vídeo, aí cansou, passa o dedinho, aparece outro, né? Então, ela tá com o cérebro lotado de dopamina. Doce também, por exemplo, tem essa capacidade. No geral, o vício em açúcar também. Você sabe, né, que é nutróloga. E elas não esperam. Então, assim, a dopamina é um dos hormônios que vai viciar, mas as telas, no geral, elas viciam a criança, atrapalha o sono, porque tem a questão da luz azul, né, que emite, a tela ela emite uma luz. Sim, sim. Tem um comprimento de onda azul. E a alimentação, né, também, né? Eles às vezes substituem para poder estar assistindo aquilo, né? Tá tudo atrelado, porque a tela vai fazer com que a criança fique mais tempo parada, num ócio, porque normalmente se fala assim, poxa, a tela deveria ser usada
quando usada, que é depois dos 2 anos e com muito cuidado. Ah, depois dos 2 anos? A recomendação é até 2 anos zero tela. Depois... Chocada. 0. Aí você fala assim, poxa, acho que contando nos dedos quantos pais que até 2 anos não tem nenhum acesso. Salvo, eu falo que é vídeo chamada para os avós, sabe? Tudo bem, isso sim, eles até falam que é ok nas sociedades. Pediatria americana. Mas, fora isso, até 5 anos ali, 1 hora, na verdade 1 hora eu acho muito, mas assim, 30 minutos, depois 1 hora, mas sempre assim, com os pais junto e com algum conteúdo de aprendizado. Tá. Só que na maioria das vezes você dá a tela pra quê? Pra criança ficar quieta. Né? Pra isso criança que eu ia falar. Não conversar. Você fala assim, tô aqui trabalhando, eu entendo a questão da pandemia, mas assim, tô aqui, não posso trabalhar, não quero que a criança dê trabalho, quer dizer, tenho que trabalhar, não quero que a criança dê trabalho, e aí você dá a tela pra ela, só que ela fica assistindo videozinho, não vai ser uma coisa que ela vai realmente aprender. Sim. Talvez, né? Depende. Uma sujeira que vai entrando ali, né? Normalmente são vídeos de YouTube que a gente não tem nem controle. É um negócio doido, assim, mas não tem, porque você não sabe o que o conteúdo tá ali. E tem que tomar cuidado. Porque pode ter muito conteúdo muito perigoso. Meio que subliminar, né, para as crianças. Isso, e sem subliminar mesmo. Quantas crianças que podem ter acesso a, por exemplo, pornografia, bullying, sim. A questão... vídeos de violência, que a gente sabe. Até dentro de um próprio desenho, né? Pode ter violência embutido ali. E a criança nem entende, né? Se o pai não estiver ligado. Sim. E explodiu esse negócio de TDAH, foi. Sei o quê. Eu queria falar sobre isso com você, porque eu sei que você também trabalha com crianças com autismo, né? E aí aquela pergunta assim, estão fazendo mais diagnóstico porque estão falando mais sobre isso? Ou realmente estão tendo mais casos de autismo porque estão aparecendo mesmo, estão surgindo por determinados fatores externos, enfim. Qual que é a resposta disso? Olha, a resposta, na verdade, são as duas coisas, né? O transtorno de espectro autista, que hoje virou um transtorno, ou seja, ele tá dentro de... Antes era como se fosse um pontinho, né? Um ponto aqui, é um ponto. Agora ele virou um espectro, então é como se fosse um guarda-chuva. E aí ele pegou várias outras condições, né? Que a gente vai chamar de condições, que a gente não chama de doença, porque o autismo não é uma doença, é uma condição, é uma condição genética, herdada. E aí aumentou. É como se você tivesse algumas doenças que não estavam dentro do espectro, de repente, algumas condições que não estavam dentro do espectro, e agora essas condições estão. Então, por definição, no DSM-5, o último, fez com que mais condições entrassem no espectro. Tá. Então, isso aumentou o diagnóstico, obviamente. Então, Asperger, que não entrava era, síndrome de Tourette, não entrava, agora é. Outros transtornos que também entraram. Engloba autismo. Estão fazendo mais diagnóstico, com certeza. Por quê? Porque está falando mais, porque há uma conscientização maior, há realmente um interesse maior, né, no assunto, e é algo que impacta a vida e a vida, assim, da criança ao todo e na sociedade. Então é importante que faça o diagnóstico precoce para que a intervenção precoce aconteça. Muito bom, muito bom. E tem mais um ponto, que é a questão de, realmente, o estilo de vida da mulher, do homem, mudou, e isso faz com que tenha mais casos. O que justifica, por exemplo, a mulher e o homem ter filho mais tarde, por exemplo. Principalmente o homem, saiu um estudo super recente, falando da condição genética, do autismo muito ligado ao homem, mais do que a mulher. E se o homem, por exemplo, tem mais de 40 anos, aumenta muito a chance de ter um filho autista, mais do que a mulher. É mais pelo depois lado de 40 anos. Do cromossomo masculino. E um estudo saiu também bem recente falando que se o homem tem autismo, por exemplo, 80% de chance do filho dele, homem, ser autista. Se for menina, 33%. Então, para menina, bem menos. Essa condição genética herdada. Olha, é bastante alto, hein? A probabilidade de ter filho autista, o homem que já é autista. Se o pai é autista, 80% do filho ser. E isso independe do grau de autismo? Independe. É lógico que tem, assim, você pode fazer o exoma, outros exames mais a fundo, que vão mostrar quais são os genes lá que estão ligados. Sem contar que eu tô falando de uma síndrome genética que aumenta o risco de autismo, né? Mas, assim, isso também
por que a mulher também sendo mais tarde? Aumenta a prematuridade, né? A chance de uma criança, uma gravidez de risco mesmo, né? Que pode aumentar a chance de nascer prematuro. Isso também aumenta a chance de autismo. Então, prematuridade, puramente só por ser prematuro, ele tem mais chance de ser autista. E a questão de múltiplos, né? Então você tem muitas FIVs, né? A mulher tendo filho mais tarde, fazendo planejamento familiar e acaba fazendo FIV, por exemplo, e tem gêmeos. A gemilaridade aumenta o risco de prematuridade e, por consequência, também o risco de autismo. Então, o autismo é um polimorfismo, é isso? Genético? Sim. Ele tá bem... tem muitos fatores, mas não tem um único gene. Assim... Estão descobrindo cada vez mais genes ligados ao autismo. Eu vi assim bem por cima, eu não sou muito adentrada nesse assunto de autismo, mas existe também relação com a alimentação, com a parte de nutrigenética. Não que isso vai ser fator determinante para uma criança nascer autista, mas existe isso para poder, já se tem uma pessoa autista, para diminuir o risco de que tenha um filho autista. Isso existe, a nutrigenética envolvida no autismo? Sim, tem bastante. Ainda é uma coisa que estão, né, investigando, descobrindo cada vez mais coisas. Mas a nutrigenética entra na epigenética, né? Que, assim, é fantástico. Muito relacionada. Porque assim, você tem o gene, só que aquele gene que tá lá no exoma, enfim, no DNA, ele só vai se manifestar se tiver, às vezes, um estresse, um fator de estresse, alguma coisa desencadeante. Então, é aquela coisa, às vezes tem uma criança que poderia ser autista, né, exemplo, e tem no código genético dele, só que ele foi muito estimulado, ele teve um ambiente, assim, riquíssimo em estímulo, não foi exposto à tela, pais presentes, vínculo excelente e muito bom, nutrição excelente, ele vai entrar numa proteção que muitas vezes ele não vai manifestar. Ou se for, vai ser um espectro muito mais, né? Um nível muito mais leve, né? Mais leve, né? A gente não gosta de falar muito essa parte de nível, de grau, leve, moderado, grave, mas assim, em termos populares, tá, gente? Só pra falar aqui, pra eu sei que muita gente que não entende, não estuda o autismo sabe, mas a gente fala de nível 1, nível 2 e nível 3 no autismo. O nível 1 seria o leve, o nível 2 moderado e o nível 3 o grave, tá? Mas a gente fala nível 1 de suporte. Então, quanto que aquela pessoa precisa de um suporte de outra pessoa para atividades da vida diária, por exemplo. Mas aí entra em um aspecto assim que eu amo falar, mas é parte de fenótipo ampliado de autismo, que as pessoas têm traços autísticos que todo mundo pode ter, tá? Eu posso ter, você pode ter, que a população tem, é um espectro. Só que não tem diagnóstico de autismo, mas tem uns traços. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma rigidez, que é uma coisa de rotininha assim, assado, tem dificuldade de flexibilidade, mas é uma vida normal. Não é considerado autista. Exato. Mas existem os traços. Mas eu nem, assim, não é... Mas esses traços você fala de personalidade ou geneticamente falando? Genético. E aí ele pode levar a ter um filho com autismo? Pode. E aí, porque aí que a gente talvez entre num caso que o pai não é autista nem a mãe, às vezes tem alguma na família, mas o filho vem a ser. Óbvio que tem outras coisas, né, que aumentam o risco, como uma prematuridade, mas... O teste do pezinho foi o tio do meu marido que trouxe para o Brasil. Nossa, Dr. Fernando Nóbrega, de Nóbrega. Verdade. E você acha que o teste do pezinho, você acha que tá atrasado? Você acha que deveria ter mais coisa dentro do teste do pezinho? Porque isso aí é um assunto que poderia colocar também uma probabilidade de autismo, você não acha? Ainda estão estudando bastante isso, da genética. Eu acho que hoje a gente tem algumas doenças, né, que tem no teste do pezinho básico, que é o que inclui lá no SUS, algumas doenças. Tem os pagos, né, que você entra em doenças metabólicas. Mas a gente sempre tem que pensar na questão da prevenção, né? Por que o teste do pezinho acontece? Porque você vai ter algumas doenças ali que, se você fizer uma intervenção, você vai conseguir mudar o prognóstico daquela criança totalmente. Sim, totalmente. Sabe? Agora, o autismo entra muito numa questão, num limbo, né? Que eu falo que poxa, será que eu vou entrar com alguma intervenção aqui ou não? Porque eu não sei se ele vai desenvolver. Mas o que eu falo é assim, intervenção precoce. E se você conseguir fazer essas avaliações, o pediatra mesmo, de tempos em tempos, né?
escalas de diagnóstico, que é o que estão implementando hoje, né? Até mesmo no SUS, como o M-Chat, com 18 meses. Escala simples, né? Que você vai fazer um checklist ali, vai conseguir triar risco. Então, você pode, uma criança que, não, sei lá, não responde o nome até 1 ano, numa ponta, não olha, não balbucia, exemplo, né? Ou tem um atraso motor, poxa, já vai entrar aqui. Seria excelente, né? Eu falo que é um sonho, né? Você poder ter um programa de intervenção precoce. Mas a gente tem que pensar sempre em termos de saúde pública também, o quanto que o governo, né, e até o próprio vai conseguir lidar com isso. Mas é um sonho. Mesmo porque as pessoas, no caso, falar do governo, né, eles só fazem aquilo que realmente tem um impacto, né? Sim. Impacto econômico, impacto na sociedade. Então, acho que ainda o autismo não causou esse impacto na sociedade, ou economicamente falando. Talvez no dia que isso acontecer, pode ser que eles deem mais atenção e virem mais os holofotes para isso, né? Mas, assim, com certeza vai. Seria muito bom se acontecesse isso. Em países como o Canadá, isso já acontece. Eles teriam, assim, crianças de 9 meses. Nos Estados Unidos, né? É uma questão de saúde pública. Lá, a educação toma muito esse papel de intervenção precoce, mas no fim das contas isso acaba saindo muito melhor para a sociedade, porque você pensa num adulto que vai ter uma intervenção precoce, uma criança ali, bebezinho, e que vai virar um adulto completamente funcional, que trabalha, que tem uma vida normal, e que uma intervenção na infância faz total diferença. A conta fica muito melhor, né, na verdade, para toda a sociedade, mas ainda estamos engatinhando nisso, viu? Porque também tem a mãe, o pai, né? Que às vezes não entende uma certa limitação do filho. Acha que o problema ou é na escola, ou a criança é burra, ou a criança, né? Ainda tem isso. A gente tem ainda acesso, então a gente, né? Presta atenção e fala, vou procurar. Sim. Mas as pessoas que dependem do SUS, né? Às vezes tá ali com um tratamento com seu filho totalmente errôneo. E a criança tem um traço ou é autista. Né? Assim, eu vejo que tem os pais que passam por um processo de negação, né? Então eles não... É que essa palavra é forte, né? O autismo. Não, muito. E assim, eu acho que o pesa que né? pouco. Poxa, seu filho é autista. Uau. É uma coisa que vai mudar a sua vida pra sempre, né? Muda enfim. Mas é o que é. Eu falo assim, que às vezes traz... o que eu falo sempre é que assim, o diagnóstico, ele traz dor. Ele traz dor. Mas o não diagnóstico, ele traz uma dor muito maior. É verdade. Muito maior. Porque, assim, são anos de não intervenção, anos de, às vezes, sofrimento de uma criança que poderia estar sendo tratada, sabe? Poderia estar recebendo o melhor. Então, assim, o que eu falo para os pais, se você tem algo que... E a maioria dos pais sabe, os pais sabem, no fundo eles sabem que tem alguma coisa que chama atenção, que seu filho, olhando para ele, assim, algumas coisas que não batem, né? Não está desenvolvendo como as outras crianças da mesma idade. Enfim, tem alguns sinais, né? Que a gente fala de autismo. Procura um especialista. Procura. Isso é importante. A gente falando de tudo isso, de autismo, eu lembrei do albinismo, que eu tenho o Instituto Nóbrega, que eu também levanto a bandeira das pessoas com albinismo. Que incrível. Né? Que também as pessoas não conseguem fazer muito diagnóstico, não é nem diagnóstico, mas não conseguem identificar, porque o albinismo não é uma doença, mas leva a doenças. Sim, né? muito. Então, às vezes, os profissionais não conseguem identificar na hora do parto, ou quando a criança já está aí no desenvolvimento e tudo mais. E eu lembrei também, Kelly, do meu filho, do Vinícius, mais velho, porque ele é celíaco. Nossa, ele tem uma doença celíaca diagnosticada com biópsia e tudo. Sim. E a gente demorou muitos anos para poder chegar nessa conclusão. Caramba. E ele abriu o quadro super frustro, assim, de maneiras muito vagas, né? Sintomas vagos. E hoje a gente tem esse diagnóstico, hoje ele trata, hoje ele cuida da alimentação, que é 90%, são hábitos, né, de vida, não tem o que fazer. E tudo isso é porque nós temos informação, né? Aí uma pergunta é a seguinte, ele nasceu celíaco, ele nasceu com esse defeito genético. Sim. E aí no decorrer da vida, ele por algum motivo X desenvolveu sintomas. Ele poderia não ter desenvolvido a doença celíaca, poderia ter passado, vamos dizer, batido na vida, é isso? Eu acredito que sim. Na verdade, se ele tinha genética, só que não manifestou a doença, né? Por exemplo, ele tinha um gene lá que poderia manifestar a doença. Só que
por algum motivo não manifestou. quietinha. Exato. Aí poderia ter passado. A mesma coisa do autismo, né? Você pode ter a genética. Só que assim, a genética é muito forte, Henrique. Do autismo? Assim, não, de qualquer coisa. Se você for pensar, no geral, a genética é forte. Né? Por exemplo, rinite. Vamos pensar numa doença bem tranquila. Rinite alérgica. Se eu tenho pai e mãe com rinite alérgica, a chance de eu ter mais de 80%. Eu tenho rinite, por exemplo. Às vezes, por mais que eu tenha uma alimentação saudável ou faça tudo, vai ter uma manifestação, porque é muito forte. Mas pode ser um pouco mais amena. É como se fosse existe um gráfico, por exemplo, que você passa até essa linha, vamos supor que até essa linha, melhor, vamos fazer um copo. Eu falo que é uma coisa que tem um copo e você vai enchendo aquele copo, né? Eu falo que é a teoria do copo, mas a criança nasceu prematura, ganhou uns pontinhos. A criança tem um pai autista, mais pontinhos. A criança tem não sei o quê, mais pontinhos. Mais água, né, nesse copo. A hora que esse copo transborda de água, né, ou seja, a hora que extravasa, é autismo. Passou daqui, autismo. Não encheu o copo, não é. Só que a genética é como se quase enchesse o copo, sabe assim? Aí é um trisquinho, transbordou. Entendi. Da celíaca, eu não sei te dizer exatamente agora, especificamente, quanto que na genética é determinante, mas eu acredito que é mais determinante do que no autismo. Agora, dependendo do gene que você tem no autismo, a genética é fortíssima. Se você tem uma síndrome genética que está relacionada ao autismo, altíssima chance. Tá. Agora, se você tem uma genética assim, frustra, e você faz muito estímulo, não transborda. Eu tenho isso muito porque a história da minha filha foi assim, né? Ela é autista? Não. Então, é uma história que ela tinha alguns sinais de autismo. Eu procurei, e foi até como o autismo entrou na minha vida, né? Eu tinha, com 7 meses, ela tinha alguns sinais e algumas coisas que me preocupavam. Então, ela não olhava pra mim na mamada, ela desviava o olhar, ela olhava pra tudo menos pra mim. Isso me incomodava um pouco, mas ela, assim, sempre veio muito correspondente, né? Então, olhava pra mim em outras situações. E ela fazia um movimentinho com as mãos. Ela começou a fazer isso lá para 7 meses. Fazia assim com a mãozinha e com o pezinho. Quando ela estava muito animada, excitada, ela fazia isso. E basicamente era esses sintomas, não era nada, esses sinais, né? E, por exemplo, dela dispersada, ela ser muito dispersa. Tinha uma coisa que acontecia que ela só mamava no mesmo sofá de casa, no mesmo local. Se eu subia para a sala, ela não mamava. Se eu ia para outro lugar, não mamava. Às vezes eu saía, né? Eu falava que ela não gostava de amamentar em público, porque eu saía para algum lugar, eu tinha que me trancar no banheiro, apagar a luz. E dentro do banheiro eu dava mamar, porque era o único jeito. E aí eu fui, enfim, pesquisar e conversei com alguns profissionais que falaram, olha, tem alguns sinais de risco, vamos estimular. E foi uma época bem difícil, assim, porque, obviamente, eu fiquei muito... Você ainda sabendo de tudo, né, como médica. Por mais que eu sabia de tudo, né, e a gente pensa, eu sou daquelas que pensa assim, daqui 20 anos, daqui 30 anos, né, na vida que a minha filha poderia ter, no quanto que eu poderia oferecer para ela, né, porque não era nem a negação, eu digo que não é que eu neguei a doença, a condição em nenhum momento, mas eu fiquei pensando se eu conseguiria oferecer para ela tudo que eu poderia e o que eu gostaria, claro, né, dela ter a vida que ela poderia ter, enfim. E aí começou a estimular, comecei com terapias, fui pro chão. Quando você fala estimular, o que é? A gente orienta muito terapia de intervenção precoce, então é você realmente entrar com estímulos para a criança olhar mais. É uma terapia mesmo. Voltada para isso. Normalmente voltada com psicóloga, chegou a envolver fono, TO, né? Então uma terapia multidisciplinar que hoje a gente também tem na clínica, uma clínica que eu também, na parte do sonho, assim, para justamente ter essa coisa que eu não recebi, tive um excelente tratamento, mas que eu senti uma carência, né? No geral. E aí ela começou a estimular dos 8 meses até 2 anos, e aí esses sintomas foram desaparecendo, e aí ela recebeu alta com 2 anos. Tá, mas aí nessa janela, qual era o diagnóstico? Não tinha? Não tinha. Era só talvez que pudesse ser que sim, pudesse ser que não. Exato, que tinha uns riscos, uns sinais de risco, e que a melhor coisa a se fazer era a terapia de E aí uma pergunta. De intervenção precoce.
Não teve por que fazer o exame genético? Não. Assim, nesse caso, não. Às vezes a gente pede, sim. Mas no meu caso, assim, eu tava mais preocupada com o desenvolvimento dela do que outra coisa. Mas tem casos que a gente pede, dependendo se tem fenótipo, né? Então, se assim, tem alguma coisa na genética, na aparência, que faz com que a gente peça, mas isso é muito individual, sabe? Tá. Não significa que ela não é uma poderia, regra, né? Não é uma regra, paciente caso a caso. E aí, depois disso, que você viu que realmente ela teve alta, você ficou aliviada, mas assim, claro que se tivesse também é aquela coisa, você ia seguir da mesma forma, né? Mas para a criança, no decorrer da vida, se não tiver um pai e uma mãe consciente do problema, entre aspas, a criança passa por algumas situações desagradáveis, né? Sim. Na escola, principalmente. Muito. E assim, mulher, no geral, o diagnóstico pode passar muito batido. Porque é diferente, né? Como você viu, em meninos é 4-1, né? 4 meninos para cada uma menina autista. Então, e acaba sendo mais leve, assim, os sintomas são diferentes. Porque na parte de neurodesenvolvimento mesmo, a menina, ela tem um cérebro mais voltado para o social. Então, ela tem essa necessidade de interação social maior do que o menino. E os sintomas são diferentes. Então, enquanto o menino tá lá, não olha no olho, não interage, fica girando o carrinho lá, rodinha no carrinho, a menina se força a fazer uma interação social, brinca com a boneca, mas sempre do mesmo jeito, e aí passa um pouco desapercebido, né? Às vezes essa coisa da menina ser mais introvertida, não, ela é mais quietinha, mais introvertida, é mais tímida. E aí não é. Né? Não tô dizendo que toda menina tímida é autista, mas que pode realmente passar batido. Isso é muito importante você falar. E aí chega na adolescência, na vida adulta, situações difíceis, assim, extremamente difíceis, quadros de depressão, tentativa de suicídio, abuso, e que passou, né, realmente sem um diagnóstico. Eu sei que você é pediatra, vai até os 12, é isso? Ainda continua assim? Em tese, a gente fala que o pediatra pode até os 8, 20, né? 20, sei lá, mas... E dentro disso, da adolescência, com a parte do autismo, piora por conta da disfunção hormonal ou pela mudança hormonal, isso piora? O hormônio interfere? Interfere bastante, assim, porque o que acontece? Quando o adolescente, até na definição, né, pode acontecer que essas características, né, que então déficit de comunicação, interação social, interesses repetitivos e restritos, ou seja, a pessoa ama planeta, aí fala tudo sobre planeta, quer falar, estuda sobre planetas. Eu tenho um paciente que sabe tudo sobre planeta, buraco negro, ele tem 2 anos e meio. Não só que creio, 2 anos, 3 anos. 3 anos, mas vai falar de outra coisa com ele? Não sabe, não consegue estabelecer uma conversa. Então, isso acaba virando, né, uma dificuldade na vida adulta, porque a demanda social aumenta. Na adolescência tem relacionamentos, né? Tem relacionamentos amorosos que começam ali com o sexo oposto. Tem amizades que começam a fazer os grupinhos, né? As tribos. E a menina ou o menino, né? No caso, pode se ver meio um peixinho fora d'água, né? Realmente não se encaixar. E a necessidade da pessoa, nós temos, né? Seres humanos, tem uma necessidade de pertencimento, de fazer parte de algo, de aceitação. E aí isso pode virar um problema muito grande, né? A pessoa se fechar, ter um quadro depressivo. Então, adolescentes que têm alguma questão de saúde mental, que tem um quadro de autismo que não foi diagnosticado, geralmente nível 1, né? Que é o leve, ou seja, falou, verbal, né? Falou na idade e tal, mas não foi identificado esses interesses, nunca... talvez vai se sentir realmente não compreendido e pode ter problemas bem sérios relacionados à saúde mental. Isso é muito importante, né? Muito. Por isso, sabe o que eu acho? Que é aquela coisa, médico é confiança. Né? Então, às vezes a pessoa, claro que existe algumas interferências com convênio, às vezes muda de local, mas deveria manter sempre o mesmo médico, né? Tem especialidades que você precisaria ser sempre a mesma pessoa. Seria né? bom. Porque aí a pessoa vai acompanhando o desenvolvimento, vai vendo certinho, opa, ali não, aqui tem um sinal. Eu acho isso importante a pessoa ter esse vínculo. Sim, e a gente está se perdendo com isso, né? Tanta oferta. Que às vezes as pessoas acabam falando assim, acho que eu não vou mais naquela, eu vou naquela. Aí olha na internet, eu não vou mais em nenhum lugar, vou olhar pela internet, né? É muita informação. É muito gostoso. Acho que a pediatria a gente tem a possibilidade de construir isso, né? Essa
coisa com as famílias, né? Eu tenho pacientes, como eu tenho 10 anos aí de consultório, um pouquinho menos, mas de pediatria, tô tendo a possibilidade de ver os meus pacientinhos crescendo. Isso deve ser muito bom. Isso é muito bom. É prazeroso. Vendo os segundos filhos, né? Mas ainda não tive o privilégio de pegar, por exemplo, os filhos dos meus pacientes ainda. Você é muito nova, mas vai acontecer. Com certeza. Eu tenho uma médica que, enfim, ela é minha aluna da mentoria e tal. E ela já é mais velha, né? Ela tem os filhos... Olha só que legal. Os pacientes dela, que são pediatras e que trabalham com ela no consultório, que viraram médicos e viraram pediatras. Os pacientes dela viraram pediatras? Que bacana. E trabalham com ela alguns? Trabalham com ela, vários. Meu Deus, que delícia. E muitas famílias que trazem os filhos e até os netos. Vira uma família grande. Pra ela. E ela falou, eu não sei mais o que fazer, que eu não dou conta dos meus pacientes. Eu falei, que bom, você tem um bom problema aí a resolver. Muito bom. Eu lembro da minha relação com o pediatra do meu filho, porque é uma relação de amor e ódio, pediatra, né? É verdade. Vamos colocar isso aqui. A mãe tem dias que sai amando porque salvou seu filho, e tem dias que sai odiando porque levou uma bronca, né? E o pediatra do meu filho, do Vinícius e do Felipe, toda vez que meus filhos ficavam doentes, eu dava Gatorade. É porque existe um marketing gigante, né? Gente, aí um dia eu soltei pra ele. Ele falou assim, tá bom, ele tá se hidratando? Aí eu falei, sim, tô dando Gatorade. Kelly, esse homem, o Dr. Jaime, quase me jogou pela janela. Ele falou assim, Gatorade, Renata? Ele é atleta, por acaso? Ele corre uma maratona? Você tá louca? Como assim Gatorade pro seu filho? Você acha que Gatorade é água? E eu, mas Gatorade é tão bom. Ele falou assim, bom pra você. Agora o seu filho não. Agora para com esse Gatorade. Gritou comigo, que ele era bem... Ele é um mais assim, né? Mas, não, mas olha, eu adoro ele, gente. É fantástico. Então assim, você cria esse vínculo, né? Essa liberdade que você tem do médico te dar bronca. Não, mas porque a gente sabe que é pro bem, né? Então a mãe fala, meu Deus, eu levei uma bronca. Mas volta lá. Né? Exato. Igual quando eu falo para os pacientes, olha, vamos tirar a tela, vamos fazer isso. Não dá pra ser fofinho, né? Assim, você tem momentos que vai ser fofinho, que você vai falar com todo amor e carinho, aquela mãe no puerpério, que precisa de um abraço, precisa que você olhe no olho. Mas vai ter momentos que você vai precisar ser firme. É verdade. Você vai falar, olha, até quando você vai fazer isso com seu filho? Né? Você acha que ele vai se desenvolver desse jeito? Você acha que ele vai realmente receber o que ele precisa receber se ele ficar fazendo isso? Às vezes tem pais que voltam, tem pais que não voltam. Mas pelo menos eu fiz meu papel. Claro, você tá com a cabeça tranquila, né? Exato, eu não posso, tem coisa que eu não posso. Eu acho que você vai ganhar uma paciente. A minha sobrinha, linda, maravilhosa, Maria Eduarda, tem 2 aninhos. Ela tem o pediatra dela, né? Que foi pediatra dos meus sobrinhos. Mas quem sabe aí a gente... Né, ela se identificando, ela tem muita bronquite, muita asma. É bom que a gente vê essa parte da alergia. Né, da imuno, ela tem umas alergiazinhas, né? Porque meu irmão, ele tinha essas alergias. Então, acho que vai ser importante, de repente, você ganhar uma paciente que ela é queridíssima, viu? Fofíssima. Eu vou amar, com certeza. Pode ter certeza que vou. Kelly, você quer deixar algum recadinho, alguma informação que você acha que a gente não falou? É importante, eu acho, né? Se tiver, né? Eu queria deixar alguns recados, mas assim, principalmente, né? Se você realmente acredita que o seu filho ele precisa de um olhar mais diferenciado, mais apurado, se você no seu coração realmente sente que, né, precisa avaliar melhor, seja a área do sono, a amamentação ou do desenvolvimento, saiba que você é a maior especialista do seu filho. Né? Mães, vocês são os maiores especialistas do seu filho, acreditem nisso, se empoderem, mas tem alguém do lado que vai realmente trazer esse conhecimento, essa informação que você precisa. Se você tem dúvida em relação ao desenvolvimento, ao autismo, procura um especialista. Às vezes vai acalmar teu coração, às vezes não vai falar, é autismo, ou até vai dizer, não, vamos estimular, né? Quanto mais novo, melhor, quanto mais novo, mais resultado, mais resposta tem. Então saiba disso. E a infância, ela passa muito rápido, né? A infância, ela é assim, soprou. É um sopro, piscou, acabou. E eu gosto muito de uma frase que fala que a infância é o chão que nós pisamos a nossa vida inteira. Então, se você puder ser intencional, gente, o quanto você puder olhar no olho do teu filho, abraçar teu filho, sentar no chão, brincar com ele de verdade, largar o celular, sabe? Ser intencional mesmo no ensino,
naquilo que você vai passar o amor, o cuidado, sim, mas passar tempo com ele, passe tempo com ele. Fique com ele, porque vai passar muito rápido. E vai valer a pena. Cada minuto que você estiver com ele. Pode ter certeza que não vai ter arrependimento para isso. Vai ter arrependimento se não tiver. Vai ser o contrário. Que linda! E olha, vem muito ao encontro de hoje do meu devocional, falando oremos para os filhos. Uau, que incrível! Porque eu não escolho, né? Ele vem para mim, devocional. Eu não fico escolhendo os temas. Nossa. E hoje eu falei sobre orar pelos filhos, né? Então, o pai e a mãe têm um papel fundamental em tudo na vida dos filhos, né? É uma missão, né, Sim, Kelly? Uma missão de tudo, de saúde, inteligência emocional, espiritual, né? Formar um adulto saudável, sim, digno, respeitoso. Então, esse recado eu só estou complementando. Com certeza. Que legal. Acho que não foi, né? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi. Pode ter certeza. Gente, muito obrigada. Até semana que vem com o nosso podcast Pode a Nossa Saúde. Estou muito feliz que nossas redes estão aí crescendo. Compartilhe com seus amigos, mande sugestões de pautas, tá bom? E até semana que vem. Obrigada. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Foi ótimo. Foi muito bom. Ai, você tá bem? Como é que você tá? Não, né? Ai, muito mais. Ah, tá. Dou risada.